Embora haja certa resistência em relação ao nome do Renan, mas ele é o parlamentar mais experiente para conduzir essas reformas. Entre todos os candidatos no Senado, o Renan é aquele que reúne as melhores condições. Igualmente na Câmara, o Rodrigo Maia é o que tem mais experiência, mais compromisso e, portanto, tem as melhores condições para conduzir e aprovar essa agenda de reforma. O ano legislativo no Congresso Nacional começou na última sexta-feira, dia 1º de fevereiro. Na data, 243 novos deputados tomaram posse para o primeiro mandato. No Senado, das 54 cadeiras que foram disputadas, 46 foram ocupadas por novos senadores. Na última sexta-feira, os parlamentares participaram também da primeira votação para eleger os presidentes das duas casas. Eu fui até o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, conversar com o analista político Antônio Augusto de Queiroz, muito conhecido no meio político como Toninho do DIAP. Acompanhe a entrevista. Toninho, as duas casas sofreram uma renovação importante. A gente está falando aqui do Senado, por exemplo, que antigamente era conhecido como uma casa de chás. Quando eu falo conhecido de um modo jocoso pela população, brincadeiras. Então eu te pergunto, na prática, esses parlamentares vão conseguir, de fato, fazer essa renovação que a população tanto espera em termos de votação, de política partidária, ou realmente o limite da narrativa é a realidade? Os parlamentares eleitos, especialmente esses que não têm experiência política anterior, vêm com uma carga de expectativa muito grande no sentido de atender aqueles anseios mais gerais da sociedade, particularmente dos seus eleitores. E correm um enorme risco de frustração, porque eles não tiveram experiência anterior, não conhecem os processos, os ritos, as pessoas, e muitas das suas propostas ou não cabem dentro do orçamento público, que é escasso por natureza, ou são de um nível de polêmica e de complexidade tal que é impossível aprovar no âmbito do parlamento, considerando que tem uma série de outras forças com visões distintas e que, portanto, pode atrapalhar a implementação dessas medidas. Isso vale tanto para a Câmara quanto para o Senado. Vou dar aqui um exemplo. O presidente Bolsonaro, na campanha, prometeu que iria desregulamentar e acelerar e flexibilizar as licenças ambientais de modo geral, para facilitar o empreendedorismo no Brasil, os investimentos, etc. Vem uma tragédia como essa de Brumadinho, em que ele se choca, tem um choque de realidade, vendo que há necessidade do Estado fiscalizar, acompanhar e regular muito bem esse tema. O senhor acredita que as redes sociais vão continuar tendo essa força durante o próximo biênio, durante esses novos mandatos, ou não? As pessoas vão ter uma certa parcimônia? Como que vai funcionar isso? As redes sociais vão continuar tendo um papel importante de informar e mobilizar pessoas. Mas uma coisa é alguém se eleger a partir do contato com o eleitor via rede social, e outra coisa é exercer o mandato e transformar em política pública aquilo que, durante a campanha, apresentou como uma alternativa real. As pessoas que se elegeram com o apoio da rede social vão ter que repensar e moderar, ter muito mais parcimônia no exercício do mandato do que quando eram candidatos. A reforma da Previdência, ela vai ser realmente aprovada esse ano? Ela virá mais cedo ou mais tarde, e acho que virá ainda nesse primeiro semestre, mais tardar início do segundo semestre, por uma série de razões. A primeira, porque há uma necessidade objetiva e a sociedade já reconhece que há necessidade de atualizar do ponto financeiro e atuarial e também do ponto de vista demográfico os requisitos de acesso a benefícios previdenciários, sob pena de sobrecarregar a Previdência e consumir boa parte do orçamento, de um lado. De outro, esse tema foi debatido, de algum modo, durante a campanha, já vinha sendo debatido pelo governo anterior, e também porque o Congresso eleito ele tem muita coincidência de agenda com o presidente eleito. É um Congresso que a gente pode considerar liberal
do ponto de vista econômico, né? Pode considerar fiscalista do ponto de vista da gestão e pode se considerar conservador do ponto de vista dos valores, e que coincide exatamente com a plataforma do presidente da República e, portanto, há um ambiente extremamente propício à aprovação dessa reforma. Falando agora na eleição da mesa Câmara e Senado, para o mercado, ou seja, para as reformas econômicas que o país tanto precisa, os nomes Rodrigo Maia e Renan Calheiros seriam os melhores nomes, ou seja, eles teriam feito algum acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no sentido de apoiar as reformas que tanto o Brasil está precisando economicamente? O Rodrigo Maia tem plena identidade programática, ideológica e política com a pauta econômica e fiscal. Portanto, ele está 100% de acordo com as reformas, já conversou a respeito disso com o ministro da Economia, tanto que o partido do governo, o partido do presidente, passou a apoiar o Rodrigo Maia a partir de uma ação objetiva do ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, chamando a atenção que o Rodrigo era o que reunia as melhores condições para tocar essa reforma. O mesmo se aplica ao Senado. Embora haja certa resistência em relação ao nome do Renan, mas ele é o parlamentar mais experiente para conduzir essas reformas e já declarou que está de acordo com o formato apresentado, que consiste em melhorar o ambiente de negócio, ou seja, remover uma série de obstáculos que dificultam o investimento econômico e também ajudar no equilíbrio das contas públicas. De modo que, entre todos os candidatos no Senado, o Renan é aquele que reúne as melhores condições. Igualmente, na Câmara, o Rodrigo Maia é o que tem mais experiência, mais compromisso e, portanto, tem as melhores condições para conduzir e aprovar essa agenda de reformas. O Renan, no Senado, entretanto, ele é um candidato que vem agora disposto a aprovar mudanças que até bem pouco tempo ele se apresentava contra, né? Contrário. A sociedade, de um modo geral, confunde o fato de haver certa resistência ao Renan por ser um político tradicional e por responder a alguns processos, por suposto desvio ético, com o pensamento dele a respeito da gestão do Estado e da economia. Ele deu sustentação ao governo Dilma, aos governos do PT e apoiou. E não terá dificuldade em apoiar, como não teve, o governo do presidente Michel Temer, que tinha uma agenda muito parecida com essa do Bolsonaro. Aliás, boa parte da pauta que o Michel Temer aprovou no Congresso, ela saiu de uma comissão criada pelo Renan, que organizou e deliberou a respeito da chamada Agenda Brasil. E, portanto, ele não terá a menor dificuldade em apoiar o governo Bolsonaro nessa agenda e ajudar a viabilizá-la. Ele vai dar, possivelmente, maior efetividade do que qualquer outro candidato, porque, além do compromisso, ele tem a experiência. Os outros podem ter o compromisso, mas não têm a experiência, o traquejo, nem o pulso firme para conduzir essas reformas. Política. Ética. Poder. Poder, humildade. Brasília. Brasília, a cidade do futuro. Amor. Amor, uma necessidade permanente entre os seres humanos. Fé. Fé na retomada de um Brasil republicano. Obrigada.